Oi, gente, tudo bem? Apareceu, né, a Margarida. Bom, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como foi a minha fertilização in vitro, porque eu não vim ainda no canal falar sobre isso. E muitas meninas me pediram, e já me pediram algumas informações também, eu dei por mensagens que eu consegui responder. Então eu decidi fazer esse vídeo pra falar pra vocês mais ou menos como foi todo esse processo, a nossa decisão de fazer a fertilização in vitro. Mas antes de falar sobre isso, se inscreve aqui no meu canal, me segue lá no meu Instagram pra você acompanhar como tá sendo todo o meu processo de gravidez, tá? E você que já me acompanha aqui no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? E desculpa a demora. Bom, então vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui pra não esquecer de algumas coisas básicas, né, do que aconteceu, porque eu não fui daquelas que anotava tudo, né, na hora que tava fazendo a fertilização in vitro, porque a emoção é muito grande, então acaba que a gente vai deixando de lado, né, as anotações, enfim. Não reparem também no meu cansaço, é porque a barriguinha já tá grandinha, e aí acaba que a gente fica mais ofegante, né, e eu falo muito rápido, e aí eu me canso. Mas eu trouxe aqui uma aguinha, né, pra não ter problema, vocês vão reparando aí não. Mas vamos lá. Bom, em julho de 2018, né, eu decidi que iria fazer a fertilização in vitro, porque eu já havia tentado uma inseminação artificial e já tinha também tomado remédios via oral para induzir a ovulação, né? E tentei de forma natural também há algum tempo aí engravidar e nada disso surgiu efeito. Eu não consegui engravidar. Foram de 4 anos e meio, 5 anos tentando engravidar, né? E eu decidi que eu iria fazer a minha última tentativa, o meu último caminho que eu deveria seguir era a fertilização in vitro. Então, nós sentamos em casa, conversamos e decidimos então fazer essa tentativa. Uma tentativa que nos preocupa, que nos impede de outras coisas, porque o lado financeiro fica bem estável, porque é um procedimento mais caro, né? Mas a gente decidiu fazer esse esforço, se unir e fazer com que desse certo. Então, em julho, a gente decidiu que o nosso caminho seria a fertilização in vitro. Eu já tinha o meu médico, que já me acompanhava em torno de 2 anos, mas quando eu decidi fazer a fertilização in vitro, uma prima minha comentou de um outro médico, né? E eu decidi pagar pra ver. Eu queria ir lá nesse médico, ver o que ele falava sobre o meu caso, levei todos os meus exames, mas assim, levei pensando, vou fazer a consulta só por fazer, mas não vai mudar minha opinião, eu vou fazer com o meu médico mesmo e tal. Então, beleza. Em agosto fui na consulta com esse médico e simplesmente me apaixonei. A primeira consulta, assim, foi uma consulta de quase 1 hora de duração. Ele olhou todos os exames que eu já tinha em mãos, meus exames do meu marido, avaliou, né, disse que realmente não tinha nada aparente com relação à infertilidade, a não ser, né, as minhas trompas, elas não eram totalmente com desenho normal, assim. Só que ele falou que não tinha como ter certeza que o problema seriam as trompas, a não ser que eu fizesse uma microcirurgia pra poder visualizar isso, e não era o que eu queria. Eu queria fazer a fertilização in vitro. Então, esse médico clareou muito a minha mente, a forma dele falar, a forma dele cuidar. Na minha primeira consulta, pra mim, foi assim, sabe, foi certeiro. Dr. Luiz Augusto, um amor de pessoa. Adoro, sou suspeita pra falar, né? Mas muito competente, muito responsável, muito claro em tudo que ele fala. Então, eu falei pra ele que eu queria fazer e ele falou, então, que faria um exame. No dia seguinte já da consulta, ele me encaixou num exame pra fazer com ele, pra descartar de fato a endometriose. Fui no dia seguinte, fiz esse exame, ele descartou a endometriose, deixando bem claro que a endometriose, em alguns casos, ela também só é visualizada em microcirurgia, né? Então, como eu já tinha decidido fazer a fertilização in vitro, isso não impossibilitaria em momento algum eu fazer a fertilização in vitro. Ok, ele me acompanhou durante agosto, meu ciclo, né,
a minha quantidade de folículos, né, minha reserva ovariana. Ele falou que eu tinha uma reserva ovariana muito boa, né, e que se lá na frente, quando eu fizesse as medicações, né, estivesse já no processo de fertilização, se eu quisesse ser uma doadora de óvulos, eu teria todas as condições possíveis. Mas até então eu não tinha parado para pensar na questão da doação de óvulos, mas falei para ele que eu iria pesquisar algumas coisas, que eu iria ver o que eu senti no meu coração, e aí eu falaria depois. E ok. Quando foi em setembro, já no meu próximo ciclo, né, depois de agosto veio setembro, o meu ciclo, a gente já começou então as medicações. Então, em torno do dia 20 de setembro começou o meu ciclo, 2 dias depois eu tinha que tomar essas medicações. E é uma explosão de sentimentos, porque você sente medo, você se sente angustiada, e a cada injeção que você paga R$1.800, R$2.000, você vê o peso financeiro e o peso psicológico também, né? Porque, como eu disse, é uma responsabilidade muito grande. A gente mesmo aplica as injeções e dá um nervoso, né? Eu mesma decidi aplicar, não queria que meu marido aplicasse, porque eu sou um pouco eufórica, eu gosto das coisas bem certinhas, então se ele fizesse alguma coisa eu ia me estressar, então eu falei, eu mesma vou aplicar, ok, eu vou aprender. Então eu apliquei as injeções, comecei a aplicação, né? E de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, eu ia no médico pra ver como que tava evoluindo. Então, eu comecei as medicações, eu acho que já fui ao médico 3 dias depois, e já tinham vários folículos já crescendo bastante, né? Mas ainda assim, eu não tinha conversado com o meu médico, porque ele tinha feito uma viagem, quem me fez a ultrassom foi outro médico. Eu não tinha decidido ainda pela doação de óvulos, mas ele falou que isso podia acontecer até próximo dia da minha punção, não tinha problema, né? E aí fui fazendo as aplicações da medicação e fui fazendo também o acompanhamento, a monitorização, né? A princípio eu não senti nenhum sintoma, assim, muito evidente. Tem gente que fala que sente alguns sintomas, eu não senti. Quando foi chegando, assim, próximo já de eu parar as medicações para fazer a punção dos óvulos, eu senti um certo inchaço na barriga e o seio também, bem assim, sentindo a sensação dele maior e dele dolorido, né? Então eu tive essa sensação. Próximo da punção, meu médico falou que eu tinha vários folículos, óvulos em desenvolvimento, e se eu iria então ser doadora de óvulos, e eu decidi por ser doadora, né? Pensei muito, né? E lógico que o lado financeiro pesa bastante. Acaba que se você for doadora, você tem aí um desconto de em torno, não é um desconto, a pessoa que vai receber os seus óvulos paga essa parte da clínica, que é em torno de R$10.000. E aí eu tentei não pensar só no lado financeiro, eu tentei pensar que, além de mim, que estava correndo atrás do sonho de ser mãe, existiam outras mulheres também que corriam atrás desse mesmo sonho, e que eu poderia ajudar uma delas a realizar esse sonho. Então, eu juntei o lado financeiro com o lado emocional, pela razão, pela emoção, e decidi, então, ser doadora, né? Então, na decisão de ser doadora, já me prepararam tudinho, tomei as últimas injeções, e no dia 6 de outubro, foi o dia da minha punção. No dia da punção, você toma um banho, sem sabonete de cheiro, não pode passar perfume, não pode passar hidratante, nem nada, né? Não pode ir com brinco, não pode passar maquiagem. Então, nada disso, porque você entra para um centro cirúrgico mesmo, é algo bem minucioso. Então, eu fui para a clínica bem no início da manhã, saí de casa às 5 horas, eu tinha que fazer a internação às 5h30. Cheguei ao hospital, fiz a internação. Quando foi por volta de 6 horas da manhã, meu médico já chegou, nos cumprimentou e tal, e me levou para a sala de cirurgia. Muito apreensiva eu estava, impossível não ficar apreensiva, não é mesmo? Fui, as enfermeiras pediram que eu trocasse a roupa e tal, porque você entra como se fosse fazer cirurgia, coloca touquinha, coloca sapatinho, coloca tudo, né?
Me despedi do meu marido. Meu marido, nesse momento em que eu ia fazer a punção dos meus óvulos, ele ia no laboratório para recolher o material dele. Então, no tempo que eu faço a punção, ele vai lá, recolhe o material para depois me encontrar novamente. Então, fui para a sala de cirurgia, né? Tinha o meu médico, tinha um outro médico também muito conhecido na minha cidade, que é o Dr. Valdemar, né? Tinha as enfermeiras, tinha também o anestesista, tava todo mundo lá e conversando e tudo. E eu ali naquela aflição, porque a gente fica muito nervosa. Bom, pelo menos eu fiquei, né? Não sei. Não sei se outras mulheres ficam tranquilas. Porque é um passo muito importante na vida da gente, né? É um sonho, a gente tentando realizar um grande sonho e sabendo que esse sonho pode dar certo ou também pode dar errado. Enfim, como em tudo que a gente faz na vida. Então, o anestesista começou a aplicação da medicação, falou, olha, você vai ficar um pouco sonolenta, tá tudo bem? Quando ele falou assim, tá tudo bem, eu apaguei, não vi mais nada. E aí, já acordei numa salinha ao lado, com muita dor. Sim, eu estava sentindo muita dor na área pélvica, né? Assim, de tentar segurar, sabe? Porque tava bem dolorido mesmo. E aí, logo o anestesista veio, eu falei pra ele, olha, tá doendo muito. Ele falou, olha, Tatiana, como você teve muitos óvulos, é normal que doa mesmo. Só que assim, eu já te passei uma medicação na veia, tudo, daqui a pouco provavelmente vai começar a fazer efeito. Chegando em casa, você pode tomar também outro remédio pra dor, o Buscopan, acho que ele falou na época. Pode tomar o Buscopan e ficar de repouso, né? E assim eu fiz, né? Fui pra uma salinha, pra um apartamento, esperar meu marido. Enquanto isso, eles levaram algo pra eu comer, eu comi, aquela dor chata, enjoada, mas foi aliviando, mas ela ainda estava presente. Meu marido chegou, né, e a enfermeira liberou pra ir embora. Aí eu tava ainda de camisola, do médico e tal, do procedimento. E aí eu me levantei da maca, meu marido me ajudou a me levantar. Quando eu levantei, gente, que eu fui ao banheiro pra trocar, começou a escorrer sangue, mas muito sangue. E aí caiu uma bola de sangue, assim, no vaso, porque eu sentei, na hora que eu vi que tava escorrendo sangue, eu sentei já no vaso, e caiu uma bola de sangue do vaso. Eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu fiquei desesperada, meu marido foi lá, chamou a enfermeira. Ela falou, olha, Tatiane, isso não costuma acontecer. Mas o que que você vai fazer? Você vai observar se esse sangramento vai continuar. Se ele continuar, você vai ligar pro seu médico pra você retornar aqui na clínica. Eu já fiquei apreensiva, né? Falei, poxa, isso não costuma acontecer, por que que tá acontecendo comigo, né? Mas fui pra casa, a sorte é que eu tinha um absorvente na bolsa, coloquei esse absorvente. Mas quando eu cheguei em casa, já não tinha sangramento nenhum. A garganta tava seca. Já não tinha sangramento mais, aí eu fiquei um pouco mais aliviada, né? O sangramento cessou, acho que foi só na hora mesmo, porque falam que são muitas picadinhas, né? Então, por isso do sangramento mesmo, porque faz feridinhas, né? Na hora de fazer a punção. Então, fui pra casa e esperei a ligação da embriologista pra saber quantos óvulos eu tinha tido, óvulos maduros. E à tarde ela me ligou, eu saí do hospital em torno de 10 horas da manhã, quando foi 2 horas da tarde ela me ligou, dizendo que eu havia tido 20 óvulos maduros. Como eu era doadora de óvulos, né, desses 20, eu iria ficar com 10 e a receptora, né, a pessoa que ia receber esses óvulos, ia ficar com 10 também. Ok. Aí ela me explicou que me ligaria, né, 5 dias depois do processo de fertilização, que pega o óvulo, o material do meu marido e faz, né, no laboratório e tal. Depois ela ia me ligar para dizer quantos desenvolveram satisfatoriamente. Ok, até aí beleza. Fiquei final de semana mais de repouso, sentindo um certo desconforto, a barriga muito inchada. Aí sim, foi onde eu tive sintomas de fato. Fiquei sábado e domingo de repouso, eu lembro que domingo era até domingo de eleição. Consegui passar na frente porque eu falei que eu tinha feito um procedimento cirúrgico. Consegui passar na frente para não enfrentar a filha e voltei para casa. Aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar normalmente. Para quem não sabe, eu trabalho como professora de educação infantil, crianças de 5 anos. Trabalho no período da manhã e também no período da tarde. Fui trabalhar e ao final do dia, eu estava com a barriga muito inchada e muito desconfortável. E aí, ninguém
sabia do que eu estava passando, né? Eu não contei pra ninguém que eu estava fazendo o processo de fertilização in vitro. As únicas pessoas que sabiam eram meu marido e o meu pai. Então, na escola, todo mundo percebeu como que eu tava, o que aconteceu. E eu disse que era uma preparação para fazer a fertilização, né? Que era medicações que eu tava tomando para preparar o útero. Eu dei uma desculpa para não ter que contar para ninguém. Eu queria fazer isso mais caladinha para também não criar muita expectativa. Enfim, no final do dia eu estava muito ruim, muito desconfortável. Mandei mensagem pro meu médico e ele falou então que eu fosse à clínica, pegasse um atestado para eu ficar de repouso, porque isso poderia levar a outros problemas se eu não ficasse quietinha até esse inchaço desaparecer. Assim eu fiz, fiquei de repouso o resto da semana, né? Porque era muito ruim, gente. Até pra dormir era ruim. Eu não conseguia dormir de lado, eu tinha que dormir só de barriga pra cima. Era muito desconfortável. Mas o repouso ajudou muito, 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 muito. Foi desinchando, foi melhorando o desconforto, né? Mas foi só essa questão mesmo, que foi chatinha mesmo, o pós-punção. Foi bem enjoadinho, mas no repouso foi dando tudo certo. Bom, então eu fiz a punção no sábado, como eu falei, no dia 6 de outubro, quando foi dia 11 de outubro, no dia do meu aniversário, a embriologista me ligou e disse que dos 10 óvulos, 4 deles foram fertilizados positivamente, em perfeitas condições, fizeram todas as divisões celulares, então eu tinha 4 embriões em perfeitas condições, que seriam congelados. Por que eles seriam congelados? Como eu tive muitos óvulos, o médico disse que o ideal era não transferir esses embriões a frisco, né? Então, a gente teria que congelar e fazer a transferência um mês depois. E assim nós fizemos. Congelamos os 4 embriões, né? E aguardamos, então, o próximo ciclo para, então, fazermos a transferência. Imagina a ansiedade, a cabeça a mil, pensando 1000 coisas, né? Enfim. Esperamos, então, o próximo ciclo, que foi também dia 20 de outubro. Deixa eu já trocar minha colinha aqui, que eu já passei por ela. E aí, fizemos o congelamento dos embriões. E dia 13 de novembro foi o dia da nossa transferência. Optamos por transferir 2 embriões, né? Porque eu tinha o receio de colocar um embrião e a possibilidade de eu engravidar ser menor, né? Mesmo correndo riscos de vir uma gravidez gemelar, ou de trigêmeos, ou de quadrigêmeos, a gente optou por transferir 2 embriões. E assim fizemos, né? Fomos no dia 13 de novembro. Foi um procedimento bem simples, eu cheguei com... não tinha nada, assim, que eu tinha que fazer a não ser tomar água, né? Tive que tomar água pra bexiga ficar mais cheia, pra conseguir visualizar melhor essa transferência de embrião. Então, ficamos, eu tava muito nervosa, né? E o médico super me acalmou, eles fazem toda uma limpeza antes da transferência, aí já vem lá com os embriões que são descongelados um dia antes para ver se eles ainda vão reagir da mesma forma. Deu tudo ok. Fomos e fizemos a transferência. Gente, é algo assim, surreal. É surreal você ver aquilo tudo acontecendo, você pensa, Senhor, né? Eu vejo muita gente falar, porque isso não é de Deus, tem que esperar o momento certo de Deus. Gente, é de Deus sim. Deus deu inteligência ao homem para chegar nesse nível, olha só. Né? É tudo muito perfeito. Você vê Deus ali em todo o processo que você passa, você vê Deus o tempo inteiro. Então a gente fez a transferência, eu fiquei lá deitadinha em torno de 15, 20 minutos, né? Fiquei 2 dias de repouso por conta própria, porque o médico falou que não havia necessidade, eu poderia trabalhar no dia seguinte, mas eu optei por não trabalhar. Fiquei quietinha de repouso, sem fazer esforço, deitada, quietinha. E assim foi. Aí a gente começa o quê? Né? A ficar ansiosa, que chega logo, porque só iria saber o resultado
13 dias depois que ele marcou, 13 dias após a transferência, ele marcou o exame. E aí você fica naquela expectativa, tentando sentir alguma coisa, observando o seu corpo o tempo todo. Nossa, é frustrante. É frustrante, mas passa. Quando foi no 8º dia de transferência, eu acordei de manhã, fui ao banheiro e eu tive um corrimento rosado, amarronzado, com vestígios de sangue. E eu fiquei desesperada. Falei, não deu certo, minha menstruação já tá vindo, e fiquei chateada, mandei mensagem pro médico, ele falou que isso era normal, que podia acontecer, que eu esperasse, enfim. Só que aí, esse sangramento durou um dia, e no outro já não tinha mais nada. Eu fiquei, minha menstruação nunca foi disso, sempre desce, aí não para mais, porque só vai aumentando, nunca diminui. Né? E aí parou. E aí eu fiquei mais esperançosa, mas eu não tava sentindo nada. Não tinha nenhum sintoma. Queria fazer o exame de farmácia, meu marido não deixou, falando, não, nós vamos fazer o exame o dia que o médico pediu para que a gente fizesse o exame. E eu me segurei. Mas aí chegou o grande dia 26 de novembro, era o dia, uma segunda-feira, né, que eu teria que fazer o exame. Fui cedinho no laboratório, fiz o exame. E meu marido disse, você só vai abrir esse exame quando eu chegar em casa. E ele só chega em casa às 6 horas da tarde. E o exame ia estar pronto 10 horas da manhã. Mas eu me segurei, saí da escola, 5h20. Vim pra casa pra esperar ele e ele saiu mais cedo do serviço. Então, 5h30 ele tava em casa. E aí a gente foi abrir o exame, né, no computador. Quem disse que o computador entrava na internet, gente? Foi um sufoco. Aí eu falei, não, eu vou olhar primeiro no meu celular, porque eu não tô aguentando mais e tal. Quando eu olhei pelo celular, meu HCG tava 2.900 e alguma coisa. Eu estava grávida. Ai, foi assim, foi um momento único. Eu não sei explicar pra vocês o que eu senti, o que meu marido sentiu. Eu entrei em desespero que eu não tava acreditando que de fato havia dado certo. Né, eu chorei muito, eu me desesperei muito, meu marido fez uma água com açúcar pra mim, e chorava também, não sabia se eu chorava, se ele chorava, se eu tomava água com açúcar. Foi um momento assim, nossa, esplêndido na minha vida. Eu não acreditava que aquilo tava acontecendo, não acreditava. E deu certo, né? E eu agradeci muito por ter dado certo, porque eu fui uma pessoa muito sortuda, porque muitas mulheres não têm esse positivo já na primeira tentativa, né? Algumas vêm depois, tanto o médico me explicou que se eu começasse, eu teria que estar ciente que eu não poderia parar de fazer as tentativas. Eu teria que fazer a primeira, logo em seguida fazer a segunda, enfim. Mas deu certo de primeira, e eu sou muito grata por isso, e agradeço demais a Deus e todos aqueles que tiveram junto comigo na minha história. E é isso, e deu certo. 2 semanas depois do positivo, a gente fez ultrassom, descobriu que eram gêmeos, né? Ai, foi tão lindo, gente, nossa, mas eu tava com um pouco de medo, né, de ser trigêmeos ou de ser quadrigêmeos. Mas tinham 2 mesmo, e hoje nós sabemos que são 2 meninas. Pra quem ainda não sabe, eu estou grávida de 2 meninas, né? Uma vai se chamar Lara e a outra vai se chamar Liz. Nomes bem simples, mas que tem um grande significado e uma grande questão emocional pra mim. São nomes que eu sempre gostei e deu certinho. E eu vou mostrar pra vocês o tamanho da minha barriga, para que vocês que estão aí tentando engravidar não desistam, né? Que a gente acha um caminho pra tudo e Deus vai nos guiando nesse caminho, né? Deixa eu tirar a cadeira aqui. Então, aqui... Já estamos de 25 semanas. Por isso o cansaço, porque já é um peso bem grandinho que eu tô sustentando aqui. Mas é isso, eu espero ter explicado da melhor maneira possível, de forma resumida, mas já deu, olha, quase 25 minutos. E qualquer dúvida, eu estou aqui, podem perguntar, que eu vou fazer questão de responder vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Beijo, tchau!